Olá, eu sou o Reinaldo, eu sou membro fundador da Valinor, especialista em Tolkien, e este é mais um episódio do podcast Eu, a Doguinha e Tolkien, no qual eu converso com vocês sobre a obra do professor enquanto eu passeio com a doguinha nas aprazíveis ruas de São Carlos do Pinhal. O tema hoje, espero que seja intrigante para vocês, é um pouquinho complicado, mas acho que vai ser interessante, e é o seguinte: vamos tentar entender o Hobbit de uma maneira diferente e pensar no Hobbit como ele foi criado originalmente e como ele se tornou, que é, a gente pode comparar com uma espécie de grande puxadinho de vários níveis e de algo que foi criado quando não existia ainda toda a estrutura histórica gigantesca, enorme, de milhares e milhares de anos que o Tolkien criou, estruturou lentamente para a Terra-média. Então pensar no Hobbit como algo que existia quando só havia a Primeira Era, quando só havia o Silmarillion ou os ancestrais do Silmarillion e mais nada. Por que eu falo isso? Temos inclusive como referência, se você quiser acompanhar depois ou antes dessa conversa, como melhor lhe apetecer, os textos aí na Valinor, no site da Valinor, sobre a história do Hobbit, né? São 2 volumes, hoje a gente pode encontrar também num volume único em e-book, enfim, tem uma série de formatos, editados pelo John Rateliff. Isso é uma coisa bem interessante, porque, para quem não sabe, Christopher Tolkien ele mapeou quase toda a evolução da Terra-média nos livros da série A História da Terra-média, mas ele deixou o Hobbit de fora, então ele trabalhou basicamente com o Silmarillion e com o Senhor dos Anéis, e o Hobbit ficou de fora. E o John Rateliff, que é esse especialista americano, que trabalha com a obra de Tolkien faz muito tempo, inclusive é citado pelo Christopher em alguns textos, tal, um cara muito respeitado, ele trabalhou com a história do Hobbit, ele reconstruiu a história do Hobbit, ainda não temos isso em português, espero que tenhamos algum dia, em breve. E o que ele mostra muito claramente, olhando com muita calma os textos, rascunhos do Hobbit, é que o Tolkien estava pensando na aventura do nosso amigo Bilbo Bolseiro, inicialmente pelo menos, então a gente está falando do começo dos anos 30, final dos anos 20 provavelmente não, a gente está pensando realmente no começo dos anos 30. Ele está pensando na aventura do Bilbo como algo que está acontecendo logo depois do fim do Silmarillion. Por que isso acontece? Ele cita, por exemplo, o fato de que o famoso, temido necromante, que depois a gente vai ficar sabendo no Senhor dos Anéis que era o próprio Sauron, que estava ali disfarçado, era a identidade secreta do Sauron na Floresta das Trevas, ou em Treva Mata, como usamos na tradição atual. O necromante tinha sido derrotado por Beren e Lúthien, e essa derrota, né, uma luta que acontece no Silmarillion, como a gente vê, depois a gente vê também versões dessa história no livro Beren e Lúthien, que saiu mais recentemente. E essa coisa é citada como se tivesse acontecido havia pouco tempo. Como se tivesse sido uma coisa que estava ali, talvez algumas gerações antes do Bilbo, e não muito mais. Né? Isso é um dos indícios muito fortes de que a Primeira Era, nesse momento, nos anos 30 para o Tolkien, era a única era. E a gente tem outros indícios disso também na História da Terra-média, né? nos volumes da História da Terra-média. Então esse é um elemento, uma pista muito importante de como o Hobbit tem esse status muito estranho, assim, muito fossilizado em alguns aspectos, pelo menos nas suas versões mais antigas. Outro elemento bem interessante disso é que quando fala-se então da velha rixa do rei élfico, que na época não se chamava Thranduil, né, era apenas o rei élfico, né, com letra maiúscula e mais nada, com os anãos, né, com o povo do Thorin, fala-se da antiga briga e de que os elfos acusavam os anãos de terem roubado seu tesouro, e os anãos acusavam os elfos de terem, por sua vez, praticado alguma sacanagem, não pagado direito os trabalhos dos anãos, e por aí vai a metalurgia, né? O trabalho artesanal dos anãos. Então a gente tem esses vários elementos aí acontecendo. E o que fica nas entrelinhas é que essa briga entre anãos e elfos seria, na verdade, a briga de quem? Do pai da Lúthien Finúvel, né, o famoso Thingol, o rei de Beleriand,
com os anãos, né, que a gente vê de novo no Silmarillion, que culmina de maneira trágica, né? Se você não leu essa história no Silmarillion, por favor, leia, porque vale muito a pena. Assim como o Silmarillion como um todo. E não algo que está falando de outro grupo de anãos e outro grupo de elfos. Tanto que, se a gente pegar e dar uma olhada com calma, a morada subterrânea do rei élfico do Hobbit, ela é basicamente estruturada para ficar parecida com Menegroth, com as Mil Cavernas, com o reino do Thingol lá no Silmarillion. Então, de novo, é uma coisa que o Tolkien faz direto, que acontece com muita frequência, que é o Tolkien reciclando, ressignificando, o Tolkien cometendo autoplágio para criar, então, as suas narrativas que vão virar o Hobbit. E que se mantém mais ou menos nesse status durante muito tempo, durante pelo menos o tempo que ele está escrevendo O Senhor dos Anéis, essas coisas ficam nessa situação mais ou menos. E aí o que acontece então, se esse Hobbit é um Hobbit, parando para pensar, um Hobbit da Primeira Era, e que continua sendo da Primeira Era durante algum tempo, o que acontece para que o Tolkien comece então a fazer algo que é muito parecido com a criação das estruturas históricas que a gente conhece? Algo que vai desembocar então na Segunda Era, com a história de Númenor, e na Terceira Era, com a narrativa de Senhor dos Anéis. Existem várias razões para isso. A mais importante, no fundo, é uma razão comercial. Para quem não sabe, o Tolkien, então, depois do sucesso comercial do Hobbit, ele conversa com seus editores, ele tenta mandar para eles uma série de textos que já estavam rascunhados várias vezes para fazer parte do Silmarillion. E os editores falam, desculpa, isso aqui não vai emplacar. Não tem como, não é por aí que a gente vai conseguir ter um novo sucesso comercial. O que a gente precisa é de uma continuação para o Hobbit. A gente precisa de um novo Hobbit para continuar vendendo bem. O Tolkien, obviamente, topa, como a gente sabe, como a gente vê ao pegar o Senhor dos Anéis na mão, ele topa esse processo de tentar criar um novo Hobbit. Ao mesmo tempo, então esse é o primeiro germe, obviamente, do Senhor dos Anéis, a primeira sementinha de que a gente vai chegar no Senhor dos Anéis. Ao mesmo tempo, ele tinha feito a famoso pacto, digamos, pacto parece uma coisa meio demoníaca, né? Famoso combinado dele com o C.S. Lewis, né, com o autor das Crônicas de Nárnia, para que o Lewis, então, fizesse uma história de viagem espacial, e isso se transformou na célebre trilogia espacial do Lewis, que é menos famosa que as Crônicas de Nárnia aqui no Brasil, mas que é muito legal também, para quem não conhece. São os livros Além do Planeta Silencioso, Perelandra e Aquela Força Medonha. Não lembro agora se a tradução ficou essa atualmente, mas dá para procurar facilmente. Aí tem até uma versão em um volume só. Então o Lewis pega e faz essa história de viagem no espaço, enquanto o Tolkien ficou com o encargo de fazer uma história de viagem no tempo. E o Tolkien tenta mais de uma vez escrever essa história. Uma das versões dessa história é a famosa A Estrada Perdida, que está no volume de mesmo nome da série História da Terra-média hoje, inacabado, obviamente, volume 5 da História da Terra-média. Depois ele tenta fazer de novo isso com um texto chamado Os Documentos do Clube Notion, que é mais doido ainda, que merece outro podcast só sobre ele. E é aí, nessa história de viagem no tempo, ou de viagem quase astral, mental no tempo, enfim, é super complicado, a gente pode abordar isso com mais calma depois, é que surge, então, a história de Númenor. A história de que houve esse reino extremamente avançado em vários aspectos, cheio de beleza, de seres humanos de longa vida, criado, então, pelos fundadores que participaram da luta e da vitória contra o primeiro Senhor das Trevas, o primeiro Senhor Sombrio, Morgoth. E a partir dessa criação de Númenor, então, ele começa a imaginar uma Segunda Era, ainda não tão longa, porque no fim das contas, quando a gente pega a Segunda Era de O Conto dos Anos, né, da cronologia do Senhor dos Anéis, a Doguinha está teimosa querendo comer caca aqui, a Doguinha é terrível. No Conto dos Anos a gente tem uma Segunda Era com quase 3.500 anos. No caso, o Tolkien faz algo mais curtinho, mais breve inicialmente, depois vai ampliando. E é juntando então essas duas pontas
que a história, né, a estrutura histórica grandona, gigantona do Senhor dos Anéis vai ganhando forma. Beleza. Só que tem outra questão aí no meio, que é, obviamente, o significado do anel. O anel do Bilbo, que originalmente era só um anel mágico de invisibilidade, uma coisa típica de contos de fadas, ele passa a ganhar um poder, uma força, um imaginário praticamente místico e ligado, então, ao segundo Senhor do Escuro, ao Sauron, que já era um personagem nas Nascões do Silmarillion, muito forte. E aí, então, é que, juntando tudo isso, o Tolkien, enquanto está escrevendo O Senhor dos Anéis, ele faz uma revisão do texto do Hobbit, mudando completamente a cena da descoberta do anel lá dentro das montanhas, do confronto entre o Bilbo e o Gollum. O Gollum passa a ser uma figura muito mais séria, muito mais trágica, muito mais terrível. E aí é juntando tudo isso, então, que o Hobbit deixa de ser esse livro infantil que se passa na Primeira Era e passa a ser esse finalzinho, esse elemento de ligação do final da Terceira Era com a conclusão dessa era, com a história do Senhor dos Anéis, com as aventuras do Frodo, do Sam, da Sociedade do Anel como um todo, e criando finalmente essa estrutura histórica super complexa, super elaborada, que a gente gosta e se apaixona até hoje. Por enquanto é isso, dá pra falar muito mais dessas origens do Hobbit. Tem a velha história do Gollum, de como o Gollum se transformou, que a gente pode abordar mais pra frente aqui. Tem muita coisa legal a se explorar nesse mundo, mas eu aconselho fortemente, então, quem está interessado a ler um pouco mais dos detalhes, a procurar os textos sobre The History of the Hobbit, ou a História do Hobbit, do John Rateliff, no site da Valinor. Por enquanto é isso. Obrigado pela atenção e, como dizem os elfos, Namari, adeus, pessoal.